E aí, pessoal, a gente já está encerrando o mês de novembro, já encerramos o assunto referente à matemática 1, como eu tinha explicado para vocês. A partir de agora, o que a gente vai ver vai ser sempre focado no assunto de matemática 2. Então, a gente está no capítulo de medidas e grandezas, vimos distância entre dois pontos, vimos isso, a gente viu perímetro, né, e viu área num plano cartesiano, trabalhando com os pares ordenados. Mais recentemente vimos o ponto médio e já entramos no estudo dos sólidos geométricos, né, de volume. Hoje eu vou fazer exercício em cima do que já foi explicado sobre ponto médio, certo? E dependendo aí do tempo, a gente ainda pode fazer algum exercício sobre volume de sólidos. Bom, a gente tem aqui então, na página 306, uma atividade referente aos assuntos que a gente já estudou, especificamente sobre ponto médio. Então, vamos dar início à resolução a partir da questão 12. Inclusive a página que eu já passei para vocês para casa, então quem já começou a fazer, já aproveita para fazer a correção. E a questão 12, ela diz o seguinte: vou diminuir para eu ter acesso tanto ao whiteboard como à página do livro. Determine o ponto médio do segmento da reta de extremidade AB em cada item. E aí no item A, a gente tem que o ponto A é 1,-7 e o ponto B é 3,-5. E aí eu disse para vocês que para a gente calcular o ponto médio de um segmento, a gente soma x com x e divide por 2, y com y e divide por 2. Ou seja, nesse caso aqui, o xm será o xa mais o xb, ou seja, 1 mais 3 dividido por 2. Então, vamos ter aqui que o xm vale 4 dividido por 2, logo o nosso xm vale 2. E o ym, a gente vai somar o ya mais o yb e dividir por 2. Lembrando sempre do sinal se tiver. Então, menos 7 mais menos 5 dividido por 2. Então, pela regra de sinal, que a gente vai ter aqui é menos 7 menos 5 sobre 2. Logo, o ym será sinais iguais, a gente soma e repete sinal. Então, menos 7 com menos 5 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2 vai dar ym igual a menos 6. Então, o ponto médio no item A do segmento AB é o xm2 e o ym menos 6, ok? Então, esse é o ponto médio para o item A, o ponto que fica no meio do segmento AB, que tem essas extremidades aqui. Já no item B da mesma questão, os pontos são A, menos 1,5 e B, 5,-2. Então, o A é menos 1,5 e o B é 5,-2. Então, do mesmo jeito, seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai ter o xm igual ao xa mais o xb menos 1 mais 5 dividido por 2. Xm vai ser 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 4 porque sinais contrários a gente subtrai e bota o sinal do maior. 4 dividido por 2 é 2. Já no ym teremos 5 mais menos 2 dividido por 2. Ou seja, 5 mais menos 2 é 5 menos 2 dividido por 2. 5 menos 2 é 3. Você pode botar 3 sobre 2, ou você pode colocar 1,5.
Tanto faz, o que você escolher dá certo, fica correto. Eu vou deixar na forma de fração. O ponto médio aqui vai ser 2,3 meios, ou 2,1,5. Ok? Vamos para o item C. No item C, o ponto é A menos 4, menos 2. E o ponto B é menos 2, menos 4. Bom, se eu quiser achar o ponto médio, somo x com x e divido por 2. Somo y com y e também divido por 2. Ou seja, o xm aqui será menos 4 mais menos 2 dividido por 2. E aí, fazendo a regra adicional aqui no meio, mais com menos é menos. Menos 4 menos 2 sobre 2. Vai dar menos 6, porque sinais iguais a gente soma e repete sinal. Dividido por 2 vai dar menos 3. Já o ym será menos 2 mais menos 4 dividido por 2. Menos 2 menos 4 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. O xm deu igual ao ym. O nosso ponto médio, no caso aqui do item C, é menos 3, menos 3. Bem, vamos ver aqui a próxima questão. A próxima questão, a questão de número 13, eu vou dar um zoom aqui. Ela pede para... Ela diz o seguinte: uma das extremidades de um segmento de reta é o ponto A, menos 2, A menos 2, menos 2. Sabendo que M, 3, menos 2 é o ponto médio desse segmento de reta AB, calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte. A questão número 13, o que ele está dizendo é que a gente tem a extremidade A e a extremidade B de um segmento, e no meio a gente tem o M. As informações que são dadas na questão são referentes apenas ao A e ao ponto médio. O A é menos 2, menos 2, o ponto médio é 3, menos 2, e ele pede justamente para que se encontre as coordenadas do ponto B, da outra extremidade. A gente vai usar a fórmula do ponto médio. Se a questão é sobre ponto médio, usamos então a fórmula do ponto médio. Eu já sei quanto vale o xm. O xm vale 3. Como é que eu encontro o xm? Eu faço menos 2 mais x e divido por 2. Fazendo o meio pelos extremos, teremos menos 2 mais x igual a 6. Passando o menos 2 para o outro lado, desculpa aí a chuva, pessoal, a gente vai ter 6 mais 2, e 6 mais 2 vai dar x igual a 8. Já para o ym, a gente já sabe que o valor é menos 2. Bom, e como que a gente acha o ym? Somando os y e dividindo por 2, ou seja, o resultado menos 2, ele é obtido fazendo menos 2 mais y dividido por 2. E aí, se a gente fizer meio pelos extremos, teremos menos 2 mais y igual a menos 4. Passando menos 2 para o outro lado, teremos y igual a menos 4 mais 2, e menos 4 mais 2 é menos 2. Logo, o ponto B, a extremidade B, tem o par ordenado 8, menos 2. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão, a questão de número 14, que é uma atividade para ser feita em grupo, né, utilizando alguns materiais. Vamos ver se dá para fazer sem outros tipos de material, se dá para fazer só aqui. Em um triângulo isósceles,
A altura e a mediana relativa à base são segmentos de retas coincidentes, ou seja, são os mesmos segmentos, tá? Um por cima do outro. Calculem a medida de comprimento da altura relativa à base BC de um triângulo isósceles e depois calcule as coordenadas do baricentro. Então, vamos começar desenhando o triângulo do enunciado, o triângulo da questão. Trata-se de um triângulo ABC e as coordenadas desses triângulos são as seguintes. A coordenada A é 5,8. O par ordenado B é 2,2. E o par ordenado C é 8,2. E aí ele diz que o triângulo é isósceles, ou seja, esse triângulo ele tem dois lados de mesma medida. E uma característica do triângulo isósceles é justamente o fato de que a sua altura, ou seja, né, o segmento que forma com a base, que parte do vértice forma com a base um ângulo de 90 graus. A altura relativa à base desse triângulo isósceles e a mediana, elas são coincidentes, representam a mesma reta. Então, o que está de vermelho aí representa tanto a altura como representa a mediana. E a questão pede justamente para calcular o comprimento dessa altura. Bom, achar o comprimento dessa altura é fazer a distância do ponto A até o ponto M, certo? Já que a gente está trabalhando com pares ordenados, a gente vai usar a distância entre dois pontos, do A até o M. Para isso, eu preciso ter o M, e eu ainda não tenho. Não tenho por enquanto, porque esse M ele é um ponto médio. Se ele é um ponto médio, então o meu XM será 8 mais 2 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. E o YM será 2 mais 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 5. Ou seja, temos que o ponto médio é 5,5. Logo, eu já posso encontrar a distância do A até o M. E a distância do A até o M será justamente a altura do triângulo. Então, a gente vai botar xm menos xa ao quadrado mais ym menos ya ao quadrado, né? Não tem um b aqui, tenho que botar xm porque o ponto é m, não é o ponto b. Bom, o xa é 5 e o xm é 8. Então, a distância de a até m será a raiz quadrada de 8 menos 5 ao quadrado mais... E no YM, a gente vai ter lá no A o Y é 8 e no M o Y é... Meu Deus, de onde foi que eu tirei um 5? É um 2. É um 2. 4 dividido por 2 é 2. Me desculpe, aqui também é um 2. Ok? E aí a gente vai fazer o XM, que é 2. Que é 2, menos o XA, que nesse caso, o X não, o YA, é 8. 8 menos 5 é 3. 2 menos 8 é menos 6. 3 ao quadrado é 9. Menos 6 ao quadrado é 36. E 9 mais 36 é 45. A distância de A até B, a altura desse triângulo, é 45. Que dá para a gente simplificar o radical. A gente pode botar a distância de A até B igual a 3 raiz de 5. Ok?
Bom, a questão pede, além da gente encontrar a altura, que a gente calcule as coordenadas do baricentro. Para a gente achar as coordenadas do baricentro, a gente também usa a fórmula como a gente usa lá no ponto médio. Só que aqui no baricentro a gente divide por 3. Então eu vou aproveitar o momento para explicar como que a gente calcula o baricentro de um triângulo, ok? As coordenadas do baricentro de um triângulo. O que é baricentro? Baricentro é o encontro de medianas de um triângulo, ou seja, tendo aqui um triângulo ABC, né? Ponto A é coordenada XA, YA, o ponto B é coordenada XB, YB, e o ponto C é a coordenada XC, YC. O que seria o ponto médio, ou o baricentro? O baricentro é o encontro de medianas dos segmentos que partem do vértice e vão dividir aí o lado no meio, em 2 pedaços iguais. Ok? Então, como é que a gente faz para calcular esse baricentro? Deixa eu só botar aqui o carregador. Para a gente calcular o baricentro, a gente precisa fazer, a gente representa baricentro por um G. O que a gente precisa fazer é justamente somar os x e os y. Ou seja, se eu quiser achar o xg, eu faço xa mais xb mais xc sobre 3. E para achar o yg, eu faço YA mais YB mais YC sobre 3. E eu já conheço os pontos da questão. Os pontos dados na questão são esses pontos aqui. Então, se eu quiser calcular o xg, eu faço 5 mais 2 mais 8 e divido por 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Pode botar 7,5 ou pode botar 15 sobre 2. E o YG será, agora a gente vai somar os Y. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 8 mais 2 mais 2. Opa, não é dividido por 2, é dividido por 3. Então aqui dá certo. Aqui vai dar 5. E 12 dividido por 3 é 4. Então, o G, o baricentro, é 5,4. Ok? Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ficar por aqui, tá certo, pessoal? Até uma próxima aula. Tchau, tchau.